Olá, eu sou Natália Lima, nutricionista, especialista em sistemas de gestão da qualidade e segurança de alimentos. Atuo como professora, consultora, auditora e também como gestora da S2G. Eu estou no mercado há 20 anos, tenho experiência na indústria e também na área de serviços voltado para o segmento de alimentos. E hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre boas práticas de fabricação, dando algumas dicas práticas. Então vamos lá. Antes de dar as dicas, eu acho que é muito importante a gente sempre recordar o que significa as boas práticas de fabricação. As boas práticas de fabricação, elas estão conceituadas tanto pela Anvisa quanto pelo Ministério da Agricultura. O mais importante é que, ao fim, elas significam a mesma coisa, que, na verdade, elas são um conjunto de medidas que visam um melhor controle higiênico-sanitário para que a gente possa conseguir produzir alimentos seguros, né, adequados para o consumo humano. As boas práticas de fabricação, gente, ela vai depender de alguns fatores, e eu acho que o fator de capacitação é um dos mais importantes, né, porque quem vai executar as boas práticas, é claro que a gente tem tecnologia, mas sempre terão pessoas envolvidas. Então, eu trouxe aqui, né, na apresentação, o primeiro ponto que ficaria como uma dica, que é a integração. Eu entendo que o profissional que vai trabalhar no setor de alimentos, desde a sua chegada na empresa, ele precisa compreender que atuar na indústria de alimentos ou em qualquer parte da cadeia produtiva de alimentos requer o cumprimento e o atendimento de algumas regras que independem da empresa. São regras que são regulamentadas pelos órgãos, né, às quais são aplicáveis, e que, se ele faz parte desse corpo de funcionários ou de colaboradores desse setor, não é uma escolha atender ou não esses requisitos. Então, é muito importante que, já na integração desse funcionário, ele possa reconhecer que ele está entrando num setor que é regulado, que tem regras e que ele precisa atender a essas regras para ele manter o trabalho dele e fazer todas as entregas nas quais os objetivos, né, do processo que ele vai atuar, enfim, estão planejados. Então, gente, esse momento da integração, que é um momento onde o funcionário conhece a empresa, é importante ele saber o que ele vai produzir. Seja uma embalagem, um produto alimentício de consumo direto, um produto intermediário, não importa. Mas é importante que ele saiba quais são os produtos fabricados por essa empresa, qual é a aplicação prática desse produto. Ele é um ingrediente, ele é uma matéria-prima, ele é para o consumo direto do consumidor, porque eu já vi muitos casos em que os colaboradores, eles não conhecem a aplicação do produto que eles fazem. E a partir do momento que ele não conhece a aplicação, não sabe quem são os consumidores que se beneficiam desse produto, ele fica com envolvimento, né, no que diz respeito a essa questão das boas práticas de fabricação, um pouco defasado. Então, uma dica que eu daria é: melhore a sua integração e mostre a aplicação dos produtos, né, que envolvem a atividade desse colaborador dentro da empresa. É importante que, a partir disso, você demonstre para ele qual que é a relação do trabalho dele com os ganhos para a qualidade, para a segurança desse produto, e também as perdas caso ele não cumpra aquilo que está planejado, tá? É importante também ele saber que todas as atividades da empresa, elas estão definidas em procedimentos, né? Esses procedimentos, eu acredito que na integração podem ser demonstrados de uma forma mais genérica, não vai ser numa integração que você vai conseguir treinar, né, efetivamente, com todo o conteúdo, esse colaborador que já está recebendo uma carga de informação alta,
porque não é só do time da qualidade ou da segurança de alimentos, ele está recebendo informações sobre segurança do trabalho, sobre benefícios junto à área de RH. Então, é importante a gente ir com calma para que a integração de qualidade funcione bem lá na frente. E deixar claro quais são as regras de conduta, né, da empresa e quais são os valores dessa empresa, né, os valores no que a gente diz respeito à conduta mesmo, né, colocando na frente a questão da qualidade, da segurança de alimentos em qualquer tomada de decisão e da importância do envolvimento dele com esses valores. Então, eu já começaria com essa dica sobre a questão da capacitação, a começar pela integração. Bom, continuando na capacitação, ainda é uma dica importante a questão do treinamento. Um dos objetivos do treinamento, além do de capacitar, é claro, é promover o engajamento dos colaboradores em relação ao assunto-alvo da sua aula, né? E o que é muito comum a gente ver por aí? Treinamentos de BPF realizados em tempo muito curtos, em horários que muitas vezes não são satisfatórios para o colaborador, ou ele tem que chegar de madrugada, ou ele fica depois do horário para fazer um treinamento. Ele já está cansado, a concentração dele está afetada. Então, saber planejar um treinamento, gente, é pensar de forma empática na melhor forma desse colaborador receber essas informações. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com os horários e também com a forma de apresentação. Não adianta só ter a teoria para aquele colaborador que está cansado e que muitas vezes apresenta um certo desinteresse. O ideal é a gente mesclar os nossos treinamentos com teoria e prática, ter dinâmicas, atividades em que eles possam participar de forma ativa, física, né, ou reunido em grupos, porque tudo isso vai trazer mais sucesso no seu objetivo, que é o de capacitar essas pessoas e levar elas à compreensão do assunto que você está abordando. E é muito importante que o colaborador ele perceba que o treinamento é algo que vai trazer para ele crescimento, desenvolvimento. É como uma viagem, que a gente, né, viaja e a gente volta com o quê? Com aquela experiência que vai ficar com a gente para o resto da vida. E a mesma coisa é um treinamento. Aquela experiência que ele vai viver ali, aquele conhecimento que ele vai receber, não é algo que é útil só para a vida dele na empresa, é algo que vai ficar com ele, pode ser útil para a vida dele na sociedade, em outras atividades, em outros empregos que futuramente ele pode ter ou até em outros cargos dentro da organização. Então, a qualidade do treinamento, um bom planejamento de tempo, um bom planejamento de dinâmicas, né, da apresentação desse conteúdo, vão te ajudar muito a obter sucesso em relação aos resultados e o desenvolvimento dessa cultura de segurança de alimentos, né, voltadas aí para boas práticas de fabricação que a gente tanto deseja. E aí, para fechar essa parte de capacitação, eu coloquei reciclagem de assuntos. E eu gosto sempre de lembrar o seguinte, gente: educação é um processo que tem início, meio e não tem fim. Não é porque você realizou aquele treinamento naquele dia, com toda aquela qualidade, que aquele colaborador vai dominar aquele tema e ter em mente todas aquelas informações para o resto da vida dele na organização. Então, planejar reciclagens é tão importante quanto o primeiro treinamento. E você tem uma vantagem na hora de reciclar. Você pode focar naqueles assuntos dentro de BPF que merecem mais atenção dentro da empresa, em função de uma reclamação, em função de alguns reprocessos ou retrabalhos que estão acontecendo dentro da empresa, em função de algumas advertências de má conduta. Você pode pegar o próprio cenário que a organização está enfrentando, ou a sua própria realidade, para priorizar os treinamentos de reciclagem. Não faça mais do mesmo para cumprir tabela e gerar lista de presença, porque isso não vai desenvolver, capacitar e, principalmente, transformar a cultura de segurança de alimentos da sua organização. Bom,
Bom, agora vamos falar sobre dicas práticas voltadas para o POP. E, na verdade, é mais uma orientação que eu daria para vocês, né? Porque não tem como falar em BPF sem falar em procedimentos operacionais padrão. É muito importante, gente, que quando vocês vão escrever um POP, ele seja feita de forma bem objetiva, com poucos textos, que ele traga uma sequência de atividades de acordo com o fluxo de produção e que abranja todas as áreas e setores da empresa. É importante que esses POPs tenham uma linguagem acessível. Muitas vezes, nós que estamos na supervisão ou na qualidade, temos jargões e um conteúdo técnico muito diferente de quem está lá na frente realizando uma operação. Então, é muito importante que a gente dê o nome do equipamento, aquele nome que o operador conhece, né? E que a gente estabeleça uma linguagem que seja acessível para ele. Se for possível, fazer POPs ilustrativos, colocando fotos, figuras, fluxos, porque tudo isso facilita no visual e, com certeza, no atendimento do objetivo daquele procedimento operacional padrão. Aqui, só para relembrar, né, de acordo com a RDC 275, a gente tem alguns POPs estabelecidos pela Anvisa, né, que somam aí 8 POPs, que é o de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, o de potabilidade da água, higiene e saúde de manipuladores, manejo de resíduos, manutenção preventiva, calibração de equipamentos, controle integrado de pragas e vetores urbanos, seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens, o que inclui também a recepção desses materiais e os programas de recolhimento, recall. Como o tema de boas práticas de fabricação é muito extenso, vejam aí o número de POPs, eu vou continuar dando as minhas dicas em alguns pontos de alguns POPs desses que eu citei aqui, tá bom? Então vamos em frente. Bom, agora eu gostaria de dar uma dica para vocês no que diz respeito à higienização, né? Que se refere ao primeiro POP que eu citei. Hoje, gente, a gente tem uma série de materiais que apoiam a parte de higienização, que facilitam muito o nosso trabalho em termos de planejamento, né, das operações e principalmente da contaminação cruzada. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma série de fibras que facilitam o processo de limpeza, que podem ser utilizadas de acordo com as suas cores, para que não seja feito o uso de uma fibra, de repente, numa superfície que é muito suja, para uma superfície que não é tão suja assim, ou que tem a questão do alergênico, né? Às vezes a gente sabe que a gente tem uma planta com linhas que fazem alergênico e linhas que não fazem alergênico e que não podem ter o contato cruzado. Então, a seleção dos utensílios e a especificação desses utensílios podem ser muito, muito úteis para a garantia da qualidade, né? Para que esses processos sejam executados com o menor risco possível de contato cruzado. Então, além de fibras, a gente tem hoje utensílios como baldes, que podem ser diferenciados por cores. A gente tem os carrinhos, muitas vezes chamados de mops, né, que nos ajudam a fazer a transferência, né, dos materiais de limpeza para um lugar para o outro. A gente tem também soluções de dosadores, né, que podem ser acionados manualmente ou automaticamente para facilitar a aplicação dos produtos químicos nas áreas, rodos, não só rodos, vassouras, enfim, escovas, todos os utensílios separados por cores. Então, você pode, de repente, utilizar o utensílio de cor azul para as áreas de recebimento, ou vermelho, né, que indica que é uma área suja. Eu posso utilizar o azul para as áreas de fabricação, o amarelo para a área de invase ou para uma segregação por alergênico. Eu até trouxe essa foto desse rapaz com esse rodo, que na verdade é um utensílio, né, especificamente projetado para ajudar a remover as sujidades do teto, aquela condensação. Observem que ao final, né, do cabo que ele está segurando tem um recipiente que vai coletar a água, né, que ele vai acabar arrastando em função do processo mecânico de limpeza.
Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que a gente pode, sim, buscar soluções do mercado para melhorar, né, a atuação dos nossos procedimentos operacionais padrão. E ainda uma informação é que tudo isso hoje já tem de forma detectável. Então, por exemplo, se a empresa em que você atua possui detector de metal, para você é muito vantajoso buscar esses utensílios que podem ser detectáveis, né? Como no caso de pá, escova. Existem já hoje empresas especializadas em fornecer quaisquer utensílios e canetas e até partes de equipamento que oferecem um risco de soltarem ou de se quebrar com material detectável, né? São microesferas que fazem parte ali do plástico, né? Que constitui esse material e que vão ser detectadas lá no seu processo de detecção, tá? Então, essa é uma dica para quem tem detectores de metais aí instalados na planta. Bom, uma outra dica prática também muito útil para o processo de higienização são os geradores de espuma, né? Eles servem tanto para aplicar detergente quanto os sanitizantes em forma de espuma. Eles ajudam a espalhar melhor esse produto no ambiente, eles já são diluídos e eles podem contribuir para uma melhor eficácia, tá? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês verem, né? Esse aplicador aqui, que é portátil, né? Com esse, como se fosse um cilindro, e esse aqui que está preso na parede. Outra coisa que é importante tem a ver com a diluição dos produtos químicos, né? Muitas vezes a higienização do ambiente de produção, equipamentos, utensílios, enfim, das superfícies de contato, pode ser prejudicada pela diluição feita incorretamente pelos colaboradores. A gente sabe que existe uma cultura, né, inadequada de que quando o produto ele está muito ralo ou com uma cor muito clara ou não está fazendo uma espuma muito forte, aquele produto ele não deve estar sendo efetivo. Então eu vou colocar mais produto para concentrar mais e assim fazer efeito. Isso não é verdade? Mas a gente sabe que não, né? Quando uma solução, né, ela é preparada, né, com a diluição, com partes planejadas, né, conforme as recomendações do fornecedor, ela vai sim ser eficaz ao objetivo no qual ela foi planejada. Então, tanto a gente pode conseguir uma ineficácia por diluições feitas com menores partes do produto químico em relação à água, ou extremamente concentradas, né? E também a gente pode afetar o quê? Em perdas financeiras. Então, muitas vezes, né, o empresário ou a pessoa que vai liberar esse recurso para a aquisição desses diluidores acha caro, né, fazer esses contratos com as empresas prestadoras desse serviço ou que fornecem os produtos químicos, mas se for feita uma boa conta de relação custo-benefício, vocês vão verem que vale a pena usar, sim, centrais automáticas de diluição de produtos químicos. E a gente tem também um outro efeito positivo, né? Normalmente essas centrais ficam em locais sujeitos ao controle de acesso, o que facilita também um pouco mais a questão do food defense, que é o uso intencional, né, do um produto químico de forma indevida, podendo gerar uma contaminação do produto. Então, as centrais de diluição, eu sempre digo, é uma ótima relação de custo-benefício e ainda de eficácia dos processos de higienização. Porque, se planejadas e elaboradas de forma correta, vai garantir aquele resultado que você precisa em relação àquela superfície de contato. Outra dica prática também é em relação à forma como a gente transporta esses produtos diluídos para as áreas de processamento ou para as áreas onde esses produtos serão utilizados, né? A gente observa algumas práticas erradas, como a reutilização de embalagens de outros materiais para colocar esses produtos diluídos. Isso não é permitido. O ideal é a gente usar dispensers, né, bumpers ou borrifadores
que possam facilitar não só o transporte desses materiais, mas a aplicação de uma forma mais adequada em relação ao ponto de uso, evitando também desperdícios, né? E até protegendo um pouco mais o colaborador em relação ao contato com esses produtos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de dispensers, né, de bumper também, que vocês comumente encontram no mercado, que podem ser úteis para vocês. Bom, falando sobre higiene dos ambientes, a qualidade do ar ela vai afetar diretamente em relação a essa inocuidade que você deseja, né? A gente sabe que no Brasil a gente não tem legislação específica que define, né, quais são os critérios microbiológicos para a questão do ar, né, que entra em contato com o nosso produto, o ar ambiente ali das áreas de processamento. A gente tem sim uma legislação, mas que trata o ar climatizado, né, que é a legislação a resolução número 9 de 2003, ela estabelece ali 750 unidades formadoras de colônia por metro cúbico para fungos, mas a gente usa como referência, mas não é dessa qualidade do ar só que a gente precisa analisar e monitorar a qualidade do ar como um todo, principalmente se a gente usa o ar como ingrediente ou o nosso produto durante o processamento tem contato direto com esse ar. Então, eu trouxe para vocês dois exemplos, né, que a gente pode utilizar para isso, que é o plaqueamento, né, ou a sedimentação, né, que é feita... Desculpa, ou a compactação desse ar que pode ser feita através desse equipamento que faz a sucção do ar. Alguns laboratórios dispõem desse equipamento, muitas vezes eles deixam incomodato nas organizações, a gente precisa buscar um laboratório que faça isso, mas são duas formas que hoje comumente têm sido utilizadas para ver como que está a qualidade do nosso ar, tá certo? Normalmente a gente investiga bolores e leveduras e mesófilos aeróbios. Como a gente não tem legislação, existem alguns padrões de mercado que podem ser utilizados como referência, mas o importante é você monitorar o seu histórico, né, de resultados e até você conseguir detectar qual é o melhor critério de aceitação para o seu ambiente, de acordo com as características físico-químicas, né, e biológicas do seu produto. Bom, ainda dentro desse tema, eu trouxe para vocês uma coisa muito legal, que é um revelador de biofilme. Esse é um produto químico, se alguém tiver interesse, depois eu posso passar mais detalhadamente aqui para vocês os dados desse produto, que você aplica sobre a superfície que foi higienizada, e se ele ficar com essa coloração azul, indica que essa superfície ela não foi bem higienizada e o processo precisa ser refeito. Então, eu acho que é um produto que eu mesma conheço há pouco tempo, mas que eu achei bem interessante e que para o colaborador tem um efeito muito concreto de compreensão de que uma higienização não foi bem feita. Então, por isso eu recomendo que vocês reconheçam e utilizem essa dica aí, principalmente para quem trabalha com produtos que envolvem, né, micro-organismos formadores de biofilme. Bom, quando a gente fala em higienização, né, a gente, como eu já dei o exemplo do indicador de biofilme, essa questão da verificação ela é muito importante, né, porque a gente pode estar concentrando a energia, né, numa forma de fazer uma higienização que não agrega aquele resultado que a gente precisa, higiênico-sanitário, né, e que não deixa a gente ali numa condição favorável para produzir um alimento seguro. Então, essas atividades de verificação, elas são, além de serem requisitos regulatórios, né, elas são fundamentais para testar aquilo que a gente planejou. Então, uma outra dica prática é a análise através do ATP, né, que é adenosina trifosfato. Então, o ATP é uma fonte de energia encontrada nas células que possuem vida
incluindo a maioria dos resíduos de alimentos e de micro-organismos, sendo um indicador de higiene. Então, quando essa energia, né, se combina com o composto enzimático, a luciferina e a luciferase, que está presente no suave que você está utilizando para fazer o esfregaço ali naquela superfície, vai ser gerada uma emissão luminosa proporcional à quantidade de resíduos orgânicos presente nessa superfície. E esse equipamento que eu trouxe como exemplo, o MVP ICOM, ele vai medir em poucos segundos, né, o ATP dessa superfície. E com isso você consegue ter ali um indicador de efetividade da sua higienização. Eu até trouxe outro dado aqui, olha, para vocês verem. Então você faz o esfregaço, você vai inserir depois esse suave nesse instrumento ali portátil e ele vai fazer uma leitura para você. Então, de acordo com a leitura, né, ele pode estar na faixa verde de limpo, ou na amarela de atenção, ou na faixa vermelha. Então, dependendo dessa resposta, você já tem condição imediata de ver e agir e melhorar a condição de higienização, né, e até mesmo rever o seu procedimento operacional padrão, porque pode ser que a interação de tempo, tipo de produto químico e método de realização não estão trazendo aquele efeito que você precisa. Na verdade, a validação do seu processo de higienização já deveria te mostrar isso, né? Mas muitas vezes ele pode ficar aparente sim durante as verificações, até por pequenos desvios que o operador vai ocasionando ao longo do tempo na execução desses processos, tá certo? Bom, agora eu vou trazer uma dica prática sobre o POP de potabilidade da água. Por que eu trouxe isso? Porque eu ainda vejo em muitas organizações a utilização do kit colorimétrico, o famoso kit de piscina, tá? Falar que está errado não está. A questão é que hoje nós temos outros instrumentos mais modernos e mais adequados para fazer isso, como, por exemplo, esses kits que eu coloco aí logo abaixo. A gente tem um medidor portátil de cloro, um medidor portátil de pH ou um outro medidor que faz as duas funções. Todos esses instrumentos, eles vêm com certificados de calibração pelos fornecedores. Os dois primeiros kits têm um custo mais baixo, o terceiro kit ali ele tem um custo mais elevado, mas voltando naquela relação do custo-benefício, você vai ter mais precisão. Se você usa o kit de piscina, primeiro, você tem que garantir a cuidade visual do seu colaborador que executa, porque ele faz uma leitura, né, por titulação de cor, então se o cara for, por exemplo, daltônico, ele não vai conseguir enxergar a cor vermelha, né, ou o tom que classifica o pH ali daquele produto. Ou então o teor de cloro, né? Então é importante, gente, que a gente também abra nossa mente para buscar alternativas mais modernas e que vai agregar mais confiabilidade para as nossas análises, né? Sem contar que o kit de piscina utiliza a ortoluidina, que é um produto químico que, se não for utilizado de forma adequada, ele tem um poder cancerígeno, é irritante, é tóxico. Eu não estou aqui, gente, fazendo propaganda contra o kit de piscina. Eu só estou mostrando para vocês que existem outras soluções mais modernas e que podem ser mais práticas e trazer resultados com menos variáveis que possam impactar nesses resultados, tá certo? Bom, agora uma dica prática que eu não sei se vocês já conhecem ou se conhecem, já fizeram e que agora, na época do Covid-19, está sendo muito comum e muito utilizada, que é uma dica prática voltada para a higiene das mãos. Nunca ficou tão claro, não só para os manipuladores de alimentos, mas para a população em geral, o quanto que a higiene das mãos ela é importante, considerando que é o nosso principal veículo de trabalho, né?
praticamente tudo que a gente faz durante as nossas atividades é utilizando as mãos. Então, ela é um meio de transporte importante, né, nesse processo de contaminação cruzada e propagação de doenças transmitidas, né, por alimentos ou, como no caso do coronavírus, né, não é transmitida por alimentos, mas podem estar presentes nas superfícies de contato, quando eu coloco a minha mão no nariz, coloco a minha mão na boca ou nos olhos. Então, a higiene das mãos, gente, nunca foi um tema tão relevante como a gente está vendo agora, né? Então, essa é uma dinâmica que a gente chama a dinâmica da tinta. Você, em algum momento do seu treinamento, vai perguntar quem que deseja participar de uma atividade. Você vai precisar de uma bandana para vedar os olhos do seu colaborador, desde que ele queira participar, né, dessa atividade, porque a gente não quer ocasionar constrangimentos. A minha experiência mostra que eles sempre querem, nunca tive problema com isso. E você vai pegar uma tinta de cor forte, principalmente uma tinta que não seja nociva, né, para a pessoa, uma tinta guache, por exemplo, e você vai aplicar, né, essa tinta no seu colaborador com os olhos vendados, como se fosse um sabonete líquido. Então, você vai levar ele para uma pia e você vai falar, olha, lembra aquele treinamento que você recebeu sobre a higiene das mãos? Agora eu gostaria que você higienizasse as suas mãos, só que com os olhos vendados, para eu ter certeza se você vai saber fazer conforme o procedimento que está colado ali na parede. Bom, então ele vai molhar, umedecer as mãos, enfim, você vai deixar ele livre para ele seguir o procedimento. Quando ele finalizar a lavagem das mãos, provavelmente vai ter resíduos de tintas em várias partes da mão que comumente são esquecidas na hora da lavagem. E aí você vai poder trabalhar vários tópicos. Primeiro esse que eu falei, que tem partes das mãos que realmente são mais difíceis de limpar e requer, né, mais atenção. A gente pode falar sobre a importância de seguir aquelas regras, aqueles procedimentos que já foram definidos, que a gente não pode modificar, porque se eles foram definidos é porque eles têm um propósito higiênico sanitário. E se por acaso der certo e a mão ficar super limpinha? E aí, ok, você dá parabéns para o seu colaborador e fala, é isso mesmo, você conseguiu remover toda a tinta. Então, gente, o colaborador, para ele construir o conhecimento, ele precisa muito da vivência, da experiência. Então, dinâmicas como essa, além de criar um clima muito mais agradável, participativo, ajuda também você a formar aquele conhecimento, porque ele vivencia aquela experiência. Você pode também agregar glitter na sua tinta guache para simular que o glitter é ou seria, né, as bactérias, né, os micro-organismos presentes ali nas mãos ou nas superfícies. Bom, uma outra dinâmica em relação às mãos que pode ser utilizada é um pouco mais moderna, tem um custo um pouco mais elevado, mas também é bem interessante, que é o Glogerme, né? Normalmente você encontra esse kit na Amazon ou numa empresa que fica em São Paulo, que vende. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o contato para vocês. Então, o Glogerme, ele é como se fosse um creme, e você vai seguir o mesmo princípio que eu falei anteriormente da tinta. Com os olhos vendados ou não, você pode pedir para a pessoa higienizar as mãos, como ela faria no dia a dia dela normal, sem fazer interferências. E quando ela acabar de higienizar as mãos, você pode preparar uma caixa com só abertura para que os colaboradores enfiem as mãos, uma caixa negra, e aí você coloca essa lanterna, que tem essa lanterna de luz negra, e aonde tiver resíduos desse creme que ele usou como um sabonete das mãos, eles vão ficar iluminados. Essa técnica ela pode servir até para você demonstrar a importância do tempo, como, por exemplo, nessa foto que eu coloquei no slide. Você pode pedir para ele lavar a mão só com água e fazer o teste com água e o Glogerme
bem rapidamente e depois fazer o teste. Você pode pedir para ele fazer a metade do tempo que foi projetado e depois com todo o tempo que foi planejado para aquela higiene das mãos. E assim, comparando os resultados e mostrando para eles como que é importante seguir o procedimento e seguir os tempos que foram planejados para ele, tá? Então, mais uma vez, é uma forma prática, curiosa, criativa de você materializar um conteúdo teórico que muitas vezes não faria sentido para esse colaborador, né? Então, as dinâmicas, elas enriquecem muito esse momento de capacitação e, principalmente, né, o atendimento do seu objetivo maior, que é o de desenvolver as boas práticas de fabricação e, consequentemente, a segurança de alimentos. Bom, por fim, né, eu trouxe essa ilustração que está até na cartilha da Anvisa. É importante a gente mostrar para eles que, de fato, já é comprovado que algumas partes das nossas mãos, pelo tipo de movimento e rapidez que a gente faz, não recebem todo o cuidado ali mecânico e de tempo de contato com um sabonete bactericida que seriam necessários para garantir essa higienização correta. Então, quando a gente mostra esse estudo e reforça isso, fica também mais fácil ajudá-los a ter essa compreensão e assim melhorar as práticas deles no dia a dia. E por fim, gente, eu trouxe uma dica prática que é uma dica geral para as boas práticas de fabricação, que seria a utilização de checklists para você medir a eficácia, né, ou vamos falar, a efetividade de todos os seus procedimentos operacionais padrões, né? Vocês podem usar como referência o checklist que é fornecido na própria RDC 275, ele já tem, né, um sistema de pontuação. É muito legal quando a gente elabora um ranking entre processos, né, ou áreas dentro da empresa, para que eles possam, de uma forma positiva e colaborativa, compreender que é possível a gente ter resultados melhores quando a gente olha um setor dos colegas que estão ao nosso lado. Então, fazer rankings para gerar uma competição saudável, claro, né, obviamente, mas que seja uma motivação para que eles cuidem das boas práticas de fabricação no seu dia a dia, e isso pode até gerar, sei lá, algumas premiações, ter um troféu que vai ficar naquela área que teve a melhor pontuação naquele mês, então criar um mascote do programa de BPF, tudo isso, gente, incentiva e faz com que a gente consiga fazer as boas práticas acontecer no nosso dia a dia. E é importante que, a partir dos resultados dessa verificação que você faz através desse checklist, aqueles desvios que você encontrou, né, aquelas não conformidades, elas sejam, né, pontuadas ali junto com os envolvidos e junto com eles também vocês elaborem um plano de ação. Vocês podem usar a ferramenta da qualidade 5W, 2H, né? Quem que vai fazer, o que, como, quais os recursos necessários, por que que a gente tem que fazer tratar, né, essa não conformidade, buscar uma solução para resolver esse problema, porque isso é uma forma da gente promover a melhoria contínua e da gente trazer esses responsáveis para o engajamento que a gente precisa em termos da continuidade dos programas de boas práticas de fabricação. Bom, pessoal, então é isso que eu gostaria de passar para vocês. A gente sabe que o tema das boas práticas ele é muito extenso, né? Eu acho que eu teria aqui muito mais dicas para compartilhar com vocês, mas em função do tempo, né, e do objetivo desse webinar, a ideia era uma troca, né, inicial. Eu vou estar aqui ao vivo, à disposição para estar tirando as dúvidas de vocês ou estar ouvindo as experiências de vocês também. Então, fiquem à vontade, agradeço pela atenção e estou por aqui em caso de dúvida. Obrigada.